21 de agosto de 1898. O Vasco da Gama completou no mês de agosto 123 anos de história e pela primeira vez não tivemos festa. Vimos esse ano torcedores comemorando o título de 5º lugar no fraquíssimo Campeonato Carioca. Talvez um presságio, um aviso que muitos ignoraram. E agora quase sem chance de voltar à Série A, não só pela situação na tabela, mas principalmente pelo futebol jogado dentro de campo por um time que foi supervalorizado por passadores de pano que acharam que Hernando, Marquinhos Gabriel e companhia iriam voar na Série B. Na última rodada, vários torcedores respiraram aliviados com a vitória em cima da Ponte Preta por 2-0, que manteve o Vasco com apenas 15% de chance de subir. Já outros foram fazer festa na internet, escancarando o sentimento de mediocridade e apequenamento que o clube vive hoje. Desde a transição em dezembro até o mês de setembro, são 8 meses de gestão e um estrago enorme feito dentro do clube. A equipe financeira é liderada pelo Adriano Mendes, o cara das finanças da gestão Alexandre Campelo, aquele mesmo que falou para deixar o Vasco cair para a segunda divisão. Aliás, são vários agentes ou vários personagens que estavam na gestão do Alexandre Campelo que agora estão trabalhando na gestão do Jorge Salgado. Estelionato eleitoral, o vou me pagar, não temos aporte, a queda para a segunda divisão, o fechamento de sede, a mudança da diretoria do Vasco para as salas do político Carlos Osório no centro do Rio de Janeiro, o cara citado na Lava Jato por receber pagamento de vantagens quando era secretário de transporte do estado do Rio de Janeiro. Reguladora, principalmente no que diz respeito à tecnologia. Para que nós possamos sonhar com a melhoria do transporte no Estado, é necessário que o Estado esteja aparelhado para fazer uma boa fiscalização e uma boa cobrança dos concessionários. A Mais Vasco e o Jorge Salgado estão preparados para assumir o Vasco da Gama. E eu falo isso com o vascaíno que está ouvindo e de todo o Brasil. Nós estamos preparados. Mais Vasco e Jorge Salgado estão preparados. O projeto está pronto, elaborado pelos melhores profissionais do mercado. Nosso time está escalado, treinado e pronto para entrar em campo. Prometeram aos seus eleitores aporte financeiro, fila de patrocinadores, time competitivo, salários em dia e o resgate do Vasco da Gama. O que entregaram? Demissão em massa, perda do ato trabalhista, troféus empilhados em uma Kombi, bandeira do Fluminense fincada em São Januário, lacração na internet, carteirinha para cachorro, salários pagos com dinheiro de empréstimo de pessoas físicas, grana do Carlos Leite, Passarudo e seus refugos e a venda de jogadores da base por preço de banana. A preço de banana. O Vasco vendeu o Arthur Salles para a segunda divisão do futebol belga, para o grupo, um time do grupo City, por 15 milhões de reais. Tem vascaíno nas redes sociais dizendo que foi uma grana maravilhosa, que o jogador podia virar um Andrei, que teve uma oferta e não foi, o Dudu, ou o Lucas Santos, enfim, podia causar um prejuízo, tem que abraçar, deu só uma assistência, não teve oportunidade nem sequência. Como é que ele ia passar de uma assistência jogando no time profissional? Tinha que ter dado uma oportunidade, porque você só está usando os exemplos negativos, mas ele podia virar um Paulinho, um Douglas Luiz, jogadores que foram bem vendidos, Felipe Coutinho, enfim. Se você está usando um exemplo negativo, use um exemplo positivo. O Vasco gasta uma grana para formar atletas, desde que chegam em São Januário, que foi o caso do garoto e de vários outros garotos que chegam com 5 anos, alimentação, estudo, material, viagem, toda a infraestrutura, tudo para ele poder virar um atleta profissional e trazer sim um retorno financeiro, tanto para ele, para a família dele, quanto para o Vasco da Gama. Então uma venda de 15 milhões vai ser pulverizada no Vasco da Gama com as dívidas que a gente tem. Quem falou que essa venda foi ridícula foi o próprio VP de marketing, Vitor Roma. Peguei uma postagem dele de 2019 fazendo críticas às vendas do Alexandre Campelo e ele dizia o seguinte: é o cara aí que se diz foda pra caralho, que entende de negócio como ninguém dentro do Vasco da Gama. Sou talvez, provavelmente, um dos melhores executivos que eu conheci, se não for o melhor. Isso sem nenhuma falsa modéstia. Entreguei isso na prática, só pesquisar a minha vida profissional é bem conhecida, na verdade, né?
Sou, portanto, um executivo provado em conta. Eu não preciso entender de criação para ser VP de marketing, eu preciso entender de negócio. E disso eu entendo pra caramba. Talvez no Vasco ninguém entenda tanto quanto eu. Abre aspas aí para o VP da mentira, Vitor Roma. Ele fala o seguinte: o pau comendo nos campeonatos da Europa e duas das nossas joias, Douglas e Paulinho, não são protagonistas de nada. Tudo pela ganância e despreparo dos dirigentes do Vasco, além dos demais envolvidos. Estariam sendo vendidos agora pelo dobro e sairiam campeões pelo Vasco da Gama, 10/2/2019. Ou seja, ele dizia que na gestão, ou se eles estivessem no comando, ia ser vendido pelo dobro e sair um campeão do Vasco para jogar em clubes que são protagonistas na Europa. Veja bem, o Paulinho saiu por 55 milhões, o Douglas Luiz por 49 milhões, o Thales, que agora na gestão deles 42, e o Arthur Salles 15 milhões. O detalhe, o Thales saiu para jogar em mais um time desse grupo nos Estados Unidos, e o Arthur sai para jogar o futebol belga, segunda divisão. Times que não são protagonistas de porra nenhuma. E um detalhe, o dobro que ele falou que ia vender do preço, ele está vendendo 3 vezes o valor menor do que foram vendidos os jogadores que ele criticou à época. Então, você vê que o próprio VP de marketing do clube, o Vitor Roma, criticou essa negociação, só que lá atrás. Eu vou trazer um vídeo, um áudio de uma entrevista do Vitor Roma quando ele era conselheiro na gestão Roberto Dinamite, e ali em um programa que tem no YouTube, ele falava da comissão de orçamento. Eles tinham uma comissão de orçamento dentro do conselho e ele era um dos líderes dessa comissão. E ele já falava nas mesmas situações que o Vasco vivia, de dívida, de não pagamento de salário, de jogadores que não queriam jogar no Vasco, de patrocinadores que não vinham por causa de toda essa turbulência. Eles sabiam dos problemas, mas já ali atacavam com a conversa da austeridade. Que eles falavam em cortar funcionário, tirar esportes olímpicos, enfim, enxugar a folha, atacar a diminuição do custo e não o que realmente a gente tem que atacar, que é a exploração da captação de receita. O Vasco precisa usar a sua marca, não para fazer carteirinha para cachorro, mas para trazer grandes empresas, como ele mesmo prometeu e até hoje não trouxe aporte financeiro para o clube. Vou deixar o registro histórico aí, tem mais de 8 anos esses áudios aí, e um programa onde ele falava dos mesmos problemas que o Vasco vive hoje, atacando com remédio errado, mais uma vez. Vamos ver agora o Vitor, né, em relação à questão aí das ideias, né, dos planejamentos aí da Comissão de Orçamento, principalmente no que diz respeito, né, a esse enxugamento, podemos dizer aí, numa linguagem popular, de apertar o cinto nesse início de ano aí, principalmente no primeiro trimestre, primeiro semestre, visando aí a reequilibrar as contas do Vasco, que passam, né, principalmente por um enxugamento do quadro de funcionários, hoje inchado. Falando com um colega meu da imprensa, dizendo o seguinte: o Vasco precisa passar um ano recuperando parte da sua imagem, porque a imagem não vai ser toda recuperada em um ano, recuperando parte da sua imagem de mal pagador. A gente precisa ser um clube que cumpre nossos acordos, que cumpre nossos contratos. Senão a gente não atrai ninguém, não atrai jogador, não atrai parceiro, não atrai patrocinador, não atrai nada. Então, assim, hoje a situação do Vasco é 600 e tantos funcionários, um monte deles sem receber, o vale transporte não acreditado, isso sai no jornal, o pessoal não recebe 13º, e aí a gente fica naquela situação de envergonhados, porque ninguém quer que isso aconteça, e ao mesmo tempo o que a gente tinha de sustentar com isso, que era um time bom, que estava na frente durante muito tempo, fugiu pelos nossos dedos agora. Então tem aí o Renê tentando montar um time novo, porque os caras que estavam com a gente foram embora, porque também estavam sem receber. Então, a análise do diagnóstico, que não foi eu que fiz, foi uma equipe checada pelo Francisco Moura, que é o diagnóstico financeiro do Vasco. O Vasco gasta mais de 40 milhões por ano para pagar serviço de dívida. Então, ou a gente resolve isso, ou a gente estanca a ferida, ou não vai parar de sangrar até a gente morrer. Claro. Só um minuto, cara. O que eu queria dizer é o seguinte: independente de onde vai cortar, de como vai cortar, e talvez por essa mensagem tenha ficado confusa no meio desse processo, o
o Vasco precisa fazer o que a gente está na nossa casa. Que é assim, ó, quanto a gente recebe, tem que fazer caber. Não posso gastar mais do que eu recebo aqui. E aí, onde a gente vai cortar, amigo, assim, é a decisão do grupo, da administração, seja ela o Roberto, os vices, o CEO que chegou agora. De onde saiu o dinheiro? Essa é a matéria estampada no GE, falando das contratações do Corinthians no último mês. Eu vou trazer um exemplo do Corinthians aqui para você ver como é que essa austeridade ela é abordada de uma maneira errada no Vasco da Gama. E aí você vai entender com dados e com o que fala o diretor financeiro do Corinthians, como que eles atacaram o problema de não ter aporte e diminuir a folha salarial e mesmo assim aumentar a qualidade ou melhorar a qualidade do time dentro de campo. Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, William e agora o lateral do Porto, João Pedro. São as novidades do time do Corinthians para disputar o resto do Campeonato Brasileiro. Como que o Corinthians, com uma dívida na casa dos 970 milhões, com mais de 500 milhões de dívida no curto prazo, para serem pagas em 12 meses, conseguiu fazer grandes contratações. Aí eu vou trazer agora para você entender o diretor financeiro do clube, Wesley Mello, e abre aspas para o que ele fala. Não tem milagre, eu realmente tive que justificar muito nos últimos dias. É o reflexo do planejamento. Planejávamos uma redução significativa e principalmente no futebol, onde está a relevância de dinheiro. Olha o que ele vai falar nesse trecho aqui agora. No primeiro semestre fizemos muitas economias e agora no segundo as contratações. 1, 2, 3 pontuais. O momento chegou. É resultado do planejamento estratégico. O momento segue delicado. Não podemos iludir o torcedor, mas precisávamos ser competitivos e, na opinião dele, não são contratações, são investimentos. Você vê ou você consegue observar a diferença? Ele sabia que o Corinthians, com tantos problemas financeiros, se não contratasse certo, se não trouxesse jogadores com um nível de assertividade maior que esses jogadores aí, o salário é maior, mas contratou menos, ele não ia conseguir competir e assim trazer prejuízo para o clube, que é a queda para a segunda divisão, como aconteceu com o Cruzeiro, com o Vasco, a perda de receita, de patrocinadores e tudo que se encadeia com um time horrível caindo para a segunda divisão, deixando de ganhar premiações e etc. Austeridade inteligente versus austeridade burra. Eu vou insistir no exemplo do Corinthians, embora eu sei que alguns vascaínos aí loucos vão estar me xingando, eu quero saber de porra de Corinthians, mas quem é inteligente, vascaíno aí que tem discernimento, vai entender por que eu estou fazendo essa comparação, e logo em seguida eu vou falar do Vasco, e você vai ver como é que fizeram tanta merda no Vasco da Gama. A folha salarial do Corinthians baixou de 14 milhões após a saída de vários jogadores como o Bozelli, o Otero, o Casares, o Gemerson e o Ramiro, para uma folha de cerca de 10 milhões mensais, mesmo com a chegada dos jogadores Roger Guedes, Renato Augusto e Juliano. Já o William, que eles contrataram, eles estão buscando patrocinadores para poder ajudar a pagar o salário do cara. Ou seja, quando a gente fala folha de 10, 14 milhões, o vascaíno fica assustado, né? Eu fico assustado com folha de 4, 5 milhões para o Vasco da Gama. Por isso que a gente está na merda. Se você não investir, se você não tiver um time competitivo, tá claro, a gente vai fazer como o Vasco fez, o Botafogo e o Cruzeiro. E os times enxergaram isso, o Corinthians, e antes de acontecer, ele já tomou uma atitude, uma providência, porque ele sabia que ia pelo mesmo caminho, cheio de dívida, afundado em crise, cair para uma segunda divisão e aí se ferrar de vez. O Vasco negociou e dispensou mais de 20 jogadores que faziam parte ali, ou faziam uma folha ficar inflada, inchada, cerca de 5 milhões de reais era a folha do Vasco. Então, alguns exemplos: Carlinhos, Gustavo Torres, Henrique, Neto Borges, Fernando Miguel, Pikachu, Lucas Santos, Bruno César e outros. São vários jogadores que saíram do Vasco. Até aí, essa negociação foi legal, tanto que foi elogiado o Pássaro, conseguiu tirar o desencostar do Vasco vários jogadores que pesavam a folha, inclusive os contratos que estavam vencendo do Breno e do Ramon, que aliviaram a folha salarial. O grande erro que eles cometeram, o grande vacilo, foi que nesse momento que eles fizeram isso, era para eles terem feito o que o Corinthians fez agora,
ter uma grana ou se virar, aí é a hora de pegar emprestado com o empresário, né? Para trazer, ao invés de 10 jogadores como trouxeram, 10 refugos, aliás, dos 10, só o Vanderlei é titular absoluto. Então você vê que ele errou na mão em tudo, trouxe jogadores para disputar a vaga com os jogadores da base e com os jogadores da gestão do Alexandre Campelo. Só um é titular. Então errou na mão com quase todos. Aí você vê, ao invés de contratar 10, agora trouxe mais um, que é o equatoriano, e diz que vai trazer mais 3, 14. Deveria ter contratado 5 grandes, 5 bons jogadores, para poder você trazer a torcida, vender camisa, plano de sócio, ficar na primeira divisão, arrebentar no Carioca, bater de frente com o Flamengo, não tá na Série B, mesmo que tivesse caído na Série B, tava liderando com folga. Isso é pensar austeridade. Você, com o mesmo valor, você tinha feito uma situação totalmente diferente. Mas os ridículos dentro dessa gestão não tiveram a capacidade de pensar numa coisa tão óbvia e tão simples. Bom, pessoal, vou concluir agora, porque senão o vídeo vai ficar grande. Tinha mais números, coisas para mostrar, mas vai ficar muito grande. Então, agradecer a todos que ficaram até aqui. Não comecei com vinheta, pedindo joinha. Se você quiser fazer, faça. O que eu estou preocupado é com o Vasco e com o que a gente está, no caminho que a gente está, que parece ser sem volta. A gente viu toda a sacanagem que fizeram em uma eleição, colocaram essa gestão dentro do Vasco da Gama e eles estão de uma maneira amadora, irresponsável, arrebentando com o clube, arrebentando com o futebol e arrebentando com as nossas finanças. Eu temo que a gente tenha entrado num caminho sem volta e torço para que o torcedor acorde para a gente tentar fazer alguma coisa, ou que a justiça faça, enfim. Eu só sei que é muito triste a gente ver o que está se transformando, o que se transformou e para onde está indo, para qual caminho está indo o Vasco da Gama com esse papo de pé no chão, austeridade e uma gestão muito, mas muito irresponsável tomando conta do nosso clube, tá? Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.